E aí? Deus abençoe, seja bem-vindo. E nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Falei sobre propósito, comecei a ter vários desafios, porque o propósito é aquilo que mais vai te barrar. O seu propósito está diretamente ligado com aquilo que está te barrando, com aquilo que você não gosta, com aquilo que você não quer. Então, entrar aqui nessa live para falar um pouquinho sobre o propósito, como identificar o meu propósito e poder compartilhar isso com você, que está nessa caminhada de desenvolvimento, que está nessa caminhada de descobrir o que esse serzinho está fazendo na Terra. Então, eu gosto de lembrar 10 anos atrás que toda vez que eu ia falar em público, eu começava com uma oração. Então, a partir desse meu insight, desse meu driver, de sempre abençoar, eu acho bacana que as pessoas mais velhas, as pessoas de idade, elas gostam de pedir, de dar bênção para os filhos, para os netos. Então eu, quando era pequeno, sempre que eu chegava na casa dos meus pais, dos meus avós, eu falava, benção avó, benção avô. E eles falavam, Deus te abençoe, meu filho. Então, eu acho que parte do que eu vou ensinar aqui hoje vai ser um pouco sobre esse insight de quando eu era moleque e chegava na casa dos meus avós e pedia bênção. Então, por mais que você não queira bênção agora, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que todos os seus sonhos se realizem, que seu desafio da semana seja cumprido, que tudo aquilo que arde no seu coração, que queime, transborde para mais pessoas, seu sorriso seja resplandecente aonde você estiver, que você seja a luz onde as pessoas à sua volta for trevas. Quando uma pessoa estiver triste, que ela seja contagiada pela sua alegria, pela sua paz, pelo seu amor, pelo seu carinho. Que seus filhos sintam a sua ternura, que as crianças à sua volta sejam a sua proteção. Que tudo que você fizer, faça com um coração bom, com um coração simples, com um coração sincero, de estar fazendo da melhor forma possível. Que não importa se você entregar um bom resultado, se você entregar um resultado medíocre, se você entregar um resultado ruim. Sabendo que você fez com o melhor, com tudo aquilo que você tinha, você vai estar com o coração puro, com o coração sem culpa. E isso é o que move a fé. É você se livrar da culpa, você estar disponível para continuar seguindo, independente dos seus desafios. Então, receba essa luz agora desse dia, para que tudo no seu coração seja transformado em coisas boas. E que você não tiver conseguindo suportar, que você não estiver conseguindo vencer, que a partir desse momento, dessa bênção, você tenha uma libertação, para que tudo que não for bom na sua vida se liberte agora e seja iluminado, seja transbordado para o maior número de pessoas à sua volta. Com isso no coração, vamos falar como identificar o meu propósito. Deixa eu beber uma água aqui que eu precisei correr, porque é isso. Bom, eu entrei correndo, acabei não fazendo o setup aqui do som como eu precisava, mas espero que a minha voz esteja saindo. Essa live aqui vai ficar gravada por 24 horas, até o meio-dia de amanhã, quinta-feira. Então, talvez amanhã eu faça uma nova live no mesmo horário, só preciso identificar os assuntos. O intuito de eu começar a gravar essas lives é para condensar muito do conhecimento que eu tive nos últimos anos. Então, eu tive muito conhecimento de várias coisas, principalmente de desenvolvimento pessoal. E a partir disso, eu consegui me transformar. Ser uma pessoa melhor. Inclusive, eu coloquei lá na bio do meu Instagram uma pergunta. E para aquela pergunta, eu respondo sim. O mundo seria melhor se todo mundo fosse igual a mim. Então, eu quero compartilhar isso. E a pessoa que vê a minha bio e não responder sim para essa pergunta, talvez seja bacana estar me acompanhando, seja bacana ouvir a minha mensagem. Mas vamos lá. Não é uma live marcada de tempo, de assunto. Não tem script aqui. O tempo vai à medida que vier tocando no meu coração, o que estiver falando. E tudo que for tocado no meu coração para falar sobre propósito, eu vou falar. Então, se você chegou depois da live, está assistindo na reprise, receba a bênção que eu dei no início dessa jornada e que tudo que for falado toque seu coração para transformar o maior número de pessoas. Então, como identificar o meu propósito? A primeira pergunta que a gente precisa responder antes de pensar sobre o que é o meu propósito é você trazer a palavra propósito. O que é o meu propósito? Eu gosto de pensar que o dicionário ele foi escrito por pessoas não mais inteligentes do que nós.
Se a gente pegar lá no passado, quando começou a impressão digital, a impressão ser feita, a máquina impressa, as pessoas que escreviam aquilo falavam para um número X de pessoas, para uma comunidade. E essa comunidade era restrita do conhecimento de quem escreveu aquilo. Então, se a gente trazer lá do passado para hoje, tudo que foi falado, muitas coisas seriam transformadas, seriam ditas de forma diferente. Porque o público mudou. A maneira como se conversa, como se comunica, mudou. Então, se eu pegar no dicionário propósito, ele vai ter um texto. Mas não necessariamente o texto que eu vou ter no dicionário vai ser o que eu vou aplicar hoje. Porque tudo é mutante. Eu não lembro como que tá lá no dicionário. Mas se você pegar o propósito no dicionário, com certeza vai estar algo do gênero se propor a fazer algo ou alguma coisa. Aquilo que você coloca como objetivo na sua vida e segue com aquela ideia de fazer aquilo acontecer. Seja fazer um bolo, seja dar uma palestra, seja organizar um evento, seja ter filho, seja mudar de profissão, mudar de carreira. Então, o propósito dito pelos antigos lá no dicionário vai ser isso, você se propor alguma coisa. E por mais que não seja exatamente a mesma palavra, é parecido com o que eu identifico hoje como o que é propósito. Para mim, propósito é a arte de você identificar alguma coisa e correr atrás daquilo. Vamos colocar na vida. Qual que é o resumo da vida? Você nasce, você vive e você morre. O seu propósito só vai ser cumprido quando você morrer. Então, o seu propósito só pode ser cumprido quando você encerrar esse ciclo. Porque daí a gente vai entender que você não vai continuar a jornada para falar, eu vou lutar pelo meu propósito, eu vou continuar o meu propósito. Claro que o seu legado, aquilo que você construiu, pode ou não dar continuidade. Eu gosto da filosofia mexicana, acho que é no México que tem o Dia dos Mortos, que eles comemoram bastante, né? Eles falam que a gente morre 2 vezes. A primeira vez é quando a gente morre e encerrou o ciclo. A segunda vez é quando a última pessoa na Terra esquece quem foi você. Então, eu fico feliz com essa filosofia, me atrai muito o coração, porque se você tem filho, o mínimo que você vai ver são mais 80 anos. Então, se você, como pessoa normal, vai viver até 80, se você teve filhos, você vai viver mais 20, mais 30, mais 40, dependendo da idade com que você teve filho. E com certeza, o filho quer que o pai conheça o neto. O filho quer que a mãe conheça a neta. E isso vai gerar para você mais alguns anos de vida, vivendo do propósito, do que você construiu, do seu legado. Então, abraça essa filosofia do México de nós morremos 2 vezes. A primeira vez quando enterramos na Terra, a segunda vez quando a última pessoa na Terra nos esquece. Então, entendendo que a sua vida é nascer, viver, morrer, qual que é o propósito que você tem que propagar para ter uma vida boa, para ter uma vida simples? É você não complicar a vida dos outros. Vamos lá, a gente está num mundo com 8 bilhões de pessoas. Se você partir da premissa que você vai conhecer no máximo ali 5 mil, 10 mil pessoas, conhecer pessoalmente, trocar. E se você tiver uma audiência global, podemos falar que milhões de pessoas vão ouvir a sua mensagem. E daí a gente começa a partir de que o propósito do serzinho foi contribuir para um número de pessoas de modo que ele se propôs a fazer isso. Foi de propósito. Sabe quando você dá uma gafe, passa uma vergonha com alguém e você pede desculpa? Por quê? Aquilo que você fez não tinha a intenção de ser feito. E às vezes pode ser bom, pode ser ruim, mas você pede desculpa, porque aquilo vai te incomodar. O propósito é o contrário, porque o propósito é você se propor a alguma coisa e fazer aquela coisa. Então, me propus a passar no vestibular, para entrar na faculdade. Você se propôs, você estudou e você foi lá e fez. Me propus a ter um casamento. Então, você vai encontrar uma pessoa, você vai namorar essa pessoa, vocês vão acordar coisas boas e coisas ruins, você vai casar, pronto, você foi lá e fez. Me propus a gravar vídeo todos os dias. O seu propósito só pode ser cumprido quando você garantir que uma frequência de dias que você estava gravando vídeos.
Se você falhar em algum momento nessa jornada, você vai pedir desculpa. Por quê? Foi algo feito que não tinha intenção. O propósito é o contrário. É você fazer algo com intenção. Nossa, pega essa chave. O propósito é você fazer algo com intenção. Então, uma pessoa que fica o dia inteiro deitada na cama, rolando feeds do celular, vendo reels, ela tá gastando o tempo dela porque ela sente que ela não tem algo de propósito para ela fazer. Ah, eu preciso escrever um livro. Em vez de você sentar e começar a escrever aquilo, em vez de você começar a anotar as ideias, você vai ficar deitado no sofá e vendo no celular, vendo reels de assuntos que não tem nada a ver. Ou seja, você está dando uma desculpa para aquilo que você propôs. Ah, me propus a escrever um livro, mas eu tô aqui vendo vídeo de celular. Isso vai atrasar o seu propósito de acontecer. Porque você está fazendo uma coisa sem intenção. Uma coisa que não vai contribuir para o seu propósito de forma direta. E além disso, vai conflitar, vai complicar o seu propósito. Porque se você tem um propósito de escrever um livro e você precisa de insights para começar a ter ideias para escrever, e você está vendo vídeos no celular de fofoca, vídeos de memes, de risada, qualquer coisa que não esteja relacionada com o assunto que você quer, o seu propósito está sendo impactado negativamente. Então, para você ter um propósito e vivenciar aquilo e saber que está sendo cumprido, você seta uma intenção, seja lá qual for a intenção. E você faz aquilo acontecer. Tudo que não for de propósito, tudo que não contribuir para aquela sua intenção, você tira da conta. Você subtrai. Um exemplo disso. Quando você está rolando vídeo do celular, o seu sentimento vai ser: putz, não tenho nada para fazer. Putz, a minha vida tá uma droga. Nossa, eu tenho tantos problemas para resolver, mas não vou ficar aqui no celular. Pelo menos ninguém me enche o saco. Isso daí é você ir contra o seu propósito. Você está procrastinando, você está retardando, atrasando aquilo que você se propôs a fazer. Tá, se você não se propôs a fazer nada, tudo bem. Só que se você não se propor a fazer nada, alguma coisa vai te acontecer. E daí, com certeza, se você plantou coisas boas vão lhe acontecer. Se você não plantou coisa alguma, vai te acontecer o que estiver sobrando no universo. A gente fala, a curva do rio é exatamente aquilo, onde que tem um fluxo de coisas acontecendo no mundo, no universo de pessoas, e essas pessoas estão gerando coisas boas e coisas ruins. A curva do rio é quando as coisas boas fluem e continuam no seu fluxo e as coisas ruins ficam paradas. Então, se você não está fazendo nada, não está com intenção de fazer nada, não se propôs a fazer nada, o que vai sobrar para você? As coisas, curva de rio, as coisas ruins. Porque você concorda que se existe um fluxo normal, um fluxo bom, pessoas emanando coisas boas e pessoas fazendo coisas boas, elas vão colher o quê? Coisas boas. Então, a energia que você emana de coisas boas atrai outras coisas boas. Se você não está emanando nada, o que você acha que está sobrando no universo? Mais coisas boas ou mais coisas ruins? Com certeza, mais coisas ruins. Então, a curva do rio é isso. É você ficar com aquilo que sobrou. E o que sobra são as coisas ruins. Porque as coisas boas já estão sendo colhidas. Então, o propósito vai ser você identificar, entender que você nasce, vive e morre. Ponto. Você só vai concluir o seu propósito quando você morrer. Entender que a sua missão nessa jornada, para cumprir esse propósito, é você facilitar a vida das pessoas. É você não complicar. Começando pela sua vida. Eu gosto de pensar que, como pai, a gente tem os filhos e, diferente de tudo que é dito na sociedade hoje, que criança tem que obedecer e pai tem que mandar e as coisas têm que ser feitas assim, assado, o único motivo, o único propósito do pai, enquanto tiver a criança, é não complicar a vida dele. Ah, você não tá fazendo nada de bom. Tudo bem, mas também não tô complicando. Você não interfere nem pro bom e nem pro ruim. Você já tá fazendo uma coisa boa. Porque se você entra pra você colocar coisas ruins, colocar medos, colocar receios, colocar inseguranças, você tá indo contra o seu propósito e atrasando a vida dele. Isso serve pra vida adulta também. Se você vai no trabalho e tem mais pessoas sugando a sua energia e te dando energia ruim,
quando você chegar na sua casa, como que vai estar a sua energia? Vai estar ruim, porque tudo aquilo que você recebeu veio de pessoas que não estavam nem aí se aquilo ia ser bom ou ruim. Então, não complicar a vida dos outros, não dificultar o que pode ser simples, o que pode ser fácil, é parte do propósito. Porque se você vai nascer, vai viver, vai morrer, você concorda que quanto mais tempo bom, quanto mais coisas boas acontecer, mais fácil vai ser a sua jornada? E se a sua jornada for fácil acho que é exagero, mas se a sua jornada for boa, você vai querer que a jornada do outro seja boa ou ruim? Se você quer que a jornada do outro seja ruim, tem alguma coisa aí travando o seu coraçãozinho, tem alguma coisa que não está de acordo, que você não consegue gerar empatia pelo outro. Vamos colocar aqui, trazer dois propósitos, dois exemplos de propósitos aqui. O primeiro, vamos colocar Jesus Cristo. Qual foi o propósito do cara? Se a gente parte do princípio que é nascer, viver e morrer, a gente entende que ele cumpriu seu propósito. Ele nasceu, viveu e morreu. Mas nessa jornada, o que ele gerou nas pessoas? Foi mais coisas boas ou mais coisas ruins? Com certeza foram coisas boas. E daí, se você entender que a mensagem do que ele trouxe foi com esse intuito de gerar transformação nas pessoas, das pessoas se sentirem mais amadas, se sentirem mais acolhidas, se sentirem mais próximas de Deus, seja lá o Deus como você entende que a mensagem dele contribuiu para a vida das outras pessoas. Ele gerou um propósito, o propósito dele foi contribuir para as pessoas, e ele cumpriu seu propósito, nasceu, viveu, morreu. E o que ele fez nesse meio do caminho? Qual foi o propósito que ele abraçou? Foi o de compartilhar a mensagem de salvação. Qual que é a sua mensagem? Qual que é o propósito que você quer gerar hoje? Você vai se comprometer com alguma coisa. Eu fiz um post esses 24 horas atrás. Um dos posts era: o propósito é você não complicar, não fardalhar a vida da outra pessoa. Como que você faz isso? Você não ferra com a sua vida e não ferra com a vida dos outros. Você não atrasa ao lado de ninguém. Você acha que Jesus atrasou o lado de alguém? Ah, Jack, mas ele colocou os reis, os faraós, e atrasou o lado deles. Ele não atrasou. Os caras não iam ficar ali pelo resto da vida. Eles precisavam de movimentação. Eles precisavam se locomover para algum lugar. E à medida que eles entenderam que a mensagem do cara foi passada, eles foram perdendo força. Por quê? Era uma coisa boa, era uma coisa melhor do que a que estava sendo feita. E daí qual que é a mensagem de Jesus? Deus falou, ó, vai lá, vou te mudar o propósito, você vai nascer, vai viver, vai morrer, e você vai ter uma missão, que a missão vai ser você compartilhar essa mensagem. Qual que é a mensagem? Fala pra todo mundo que a missão geral é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e ao próximo como ama a si mesmo. Cara, quer propósito mais simples do que esse? Você vive como você entende, que é uma vida boa, não atrasa o lado de ninguém, ama a si mesmo, entendeu como é se amar? Ama o próximo, entendeu como é amar o próximo? Ama o Deus, ama Deus. Não complica a vida das pessoas. Ah, Jack, mas tem pessoa muito filha da puta. Tem. E como que você faz pra amar essas pessoas? Você entende que ela tá vivendo a vida dela, que é o propósito dela. Vamos trazer outro exemplo? O outro exemplo aqui do propósito é de Hitler. É uma pessoa ruim, todo mundo fala que é uma pessoa ruim, e ele fez coisas ruins. Ele viveu o propósito? Ele nasceu, ele viveu, ele morreu. Viveu o propósito dele. Ponto. Encerrou aqui. E qual foi a mensagem que ele trouxe? Tudo de ruim que ele fez criou casca no mundo. Criou casca nas pessoas que ficaram ali, que viram a história, que compartilharam daquela história e falaram, isso daqui não é bom. Se não é bom, eu vou fazer pra mim? Não. Se não é bom, eu vou fazer pro próximo? Não. Porque se não é bom, aquilo não deve ser compartilhado, não deve ser propagado. A mensagem dele, eu quero uma mensagem de soberania. Quero mostrar que pessoa X é melhor que pessoa Y. Vamos lá. 8 bilhões de pessoas. Você acha que você vai ser o melhor em 8 bilhões de pessoas? Da mesma forma, 8 bilhões de pessoas, você acha que você vai ser o pior? Existe. Mas tem gente para mundo aqui. A gente não vai identificar isso. Então, em vez de você se frustrar porque não é o melhor,
ou em vez de você ficar chateado por ser o pior, entenda que sempre vai ter uma pessoa abaixo de você e sempre vai ter uma pessoa acima de você, em todas as áreas da vida. Ah, quero ser o melhor executivo da empresa. Entenda que vai ter alguém melhor do que você, que se não está na empresa, vai existir. Em algum momento no passado, no futuro existiu, e tá tudo bem, porque daí você pode aprender com essa pessoa. Ah, quero ser a pessoa que mais serve pessoas no meu trabalho. Tudo bem? Entenda que vai ter uma pessoa que vai servir tanto quanto você e vai ter uma pessoa que não sabe servir. Você vai ter que lidar com ela. Tá tudo bem. Um dos propósitos que eu assumi na minha vida foi quando eu entendi que todo ser humaninho, está envolto por coisas que ele não quer. Então, coisas ruins. Medo, receios, vergonha, insegurança. Tudo que é de ruim que você ainda tem, que você carrega, tá te bloqueando de propagar o seu propósito de uma forma que a sua mensagem, o seu modo de viver, o seu exemplo, chegue para outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro propósito é você nasce, você vive, você morre. O segundo propósito, não complica a vida das pessoas. E o terceiro propósito, se torne a melhor pessoa que você pode para cumprir o seu propósito. Você vai viver em média 80 anos. Pode viver 100, pode viver 60, mas em média 80 anos. Nesses 80 anos, você pode simplesmente assistir novela a vida toda, absorver tudo aquilo de ruim que existe nas novelas, que é fofoca, que é medo, que é drama, porque isso dá audiência, dá atenção. A gente vivendo na era do digital agora, a gente sente que 100% da nossa atenção é atraída por aquilo que gera desgraça, morte. Esses dias eu estava assistindo com a minha filha menor e por algum motivo estava na chuva, eu parei naquele canal das enchentes, que tinha uma cidade que foi inundada, várias casas perdidas, pessoas mortas. E eu detesto assistir televisão por conta disso. Eu detesto acompanhar desgraça, eu detesto ver que coisas estão acontecendo, coisas ruins, que não estão no meu controle. Então eu tento me afastar. Mas por algum motivo humano, por algum motivo não, pelo fato do ser humano ser curioso, ser atraído pela coisa ruim, eu parei naquele canal com a minha filha. E a minha filha falou, nossa pai, que dó, eles perderam tudo, né? E eu não quero gerar esse sentimento nela. Eu não quero que ela sinta dó, porque eu quero que ela sinta vontade de ajudar, de transformar as outras pessoas. E no mesmo momento que ela falou aquilo, eu falei, nossa, eu parei nesse canal. Por que eu parei nesse canal? A nossa atenção, o nosso cérebro funciona automaticamente para desgraça. Então você vai ser atraído para coisa ruim. Você vai ser atraído para focar sua energia aonde tem muita energia densa, muita energia boa ou ruim, mas densa. Então, a terceira parte do propósito é você entender que isso acontece, que você é humano e que a sua atenção é absorvida, é captada por aquilo que é denso, seja bom, seja ruim. Os extremos chamam muita atenção. E como que você faz para se libertar disso? É você ter o conhecimento de que isso está acontecendo e começar a desconstruir isso na sua vida. Quando eu vi o canal e eu percebi que eu falei, nossa, eu não quero atrair isso para minha filha, eu não quero que ela pense dessa forma, o que eu vou fazer? Tirei do canal, simples assim. Se estão vendo que está acontecendo alguma coisa que eu não quero, alguma coisa ruim, e eu quero transformar, eu mudo a frequência, eu mudo de canal, eu mudo de ambiente, eu mudo de pessoa. Sempre que você sentir que aquilo está te trazendo mais malefício do que coisas boas, você precisa mudar a frequência. E daí entra meio que em contradição, porque uma das coisas que eu mais defendo no propósito é casamento. E como vítima de mudança, de eu ter sido a pessoa mudada por não atingir a expectativa, eu falo que a energia tem que ser transformada de dentro para fora. Só que você nunca pode impactar a segunda pessoa. Pronto, pensei agora. Qual que é o fluxo? Nasce, vive e morre. Você vai ter um propósito e só vai ser cumprido quando encerrar o ciclo. Segundo, não complica a vida dos outros, não complica a vida da pessoa.
de outras pessoas. O terceiro, se desenvolva ao ponto de você criar casca, de você ficar mais sábio, ficar mais forte, ficar mais resistente a tudo que tiver à sua volta que é passivo de te puxar para baixo, de te limitar, de te consumir energia e entregar você energia negativa. Ah, Jack, mas isso é muito difícil. Eu vivo num ambiente que meus pais não me ajudam, meu esposo não me ajuda, meu trabalho não... Tá, você muda de frequência, muda de energia. Se você não consegue mudar de imediato, muda aos poucos. Porque mudar aos poucos vai fazer com que a sua energia seja convertida. Sabe quando você aumenta, você tá ouvindo rádio e tá lá no volume 20, que tá confortável, e apareceu aquela música que você mais gosta. Se você aumentar de 20 para 100% numa vez só, a primeira reação vai ser o desconforto no ouvido. Porque aquilo teve uma mudança muito drástica, causou dor. Sempre que a mudança for muito drástica, muito intensa, muito rápida, vai te causar dor. Muitas das vezes, essa mudança rápida acelera o processo de você se transformar. E você quer se transformar numa pessoa melhor, você quer se transformar numa pessoa mais rica, uma pessoa mais atraente, numa pessoa mais empática, uma pessoa melhor relacionada. Todo mundo quer se transformar nisso. Só que, se você quer fazer isso de forma rápida, de forma drástica, vai ser doloroso, mas vai ser mais rápido. Se você quer fazer isso de forma confortável e não causar susto nem em você, no seu sentimento, nem nas pessoas à sua volta, você muda um pouquinho. Aumenta do 20 para 30, depois do 30 para 50, depois do 50 para 70, de modo que a sua transformação acontece no 100%, mas ela não precisa acontecer de uma vez. É isso. Identifica o seu propósito, entendendo que você nasce, você vive, você morre. Você não pode atrasar o lado da outra pessoa, você não deve complicar. O seu primeiro propósito é tornar mais fácil possível a vida dos seus próximos, dos seus que vêm depois de você. E o terceiro, você se desenvolve a ponto de você construir casca, de você se tornar maior. Então, depois que você entender isso, depois que você estiver comprometido com isso, daí você fala, tá, agora eu vou identificar qual é o meu propósito. E como que você identifica o seu propósito? Você precisa entender onde que dói uma ação do que você faça. Então, eu falo que o propósito sempre vai estar relacionado com aquilo que mais te custa. Por exemplo, eu nunca quis ser... Eu queria ser professor quando era mais novo. Só que, por algum motivo, eu coloquei na minha cabeça que professor não ganhava o suficiente para eu gerar receita suficiente para minha família. Então, no início, eu era uma família de 5 pessoas e eu entendi que o salário de professor não ia ser condizente com esse custo. É possível? É possível, mas eu não ia ter uma vida ampla, eu não ia ter uma vida plena da maneira que eu queria. Então, eu queria dar o melhor para minha esposa, para meus filhos, e eu não podia dar o melhor porque eu estava limitado àquilo de professor não ganha tão bem quanto. Só que eu sempre tive gosto pelo ensinar, eu sempre tive gosto de ver uma pessoa se transformar no sentido de, putz, nossa, era isso, que bacana. E isso foi na minha infância, enquanto eu fui professor, treinador, protetor dos meus irmãos, como irmão mais velho, eu tinha alguém que ensinar. Depois, no meio da minha adolescência, como coordenador de jovens, estando à frente de jovens que, para inspirar eles espiritualmente, dar o caminho, passar a palavra, fomentar a palavra na vida deles. Depois, como militar, então, como cabo, era responsável por ensinar soldados de como correr melhor, de como treinar, de como obedecer sem sentir aquela trava no coração, como ser uma pessoa mais free. E no meu ambiente corporativo, que eu era sempre responsável por dados, por informações, grande volume de dados,
E eu precisava ensinar. As pessoas que estavam abaixo, no mesmo patamar e acima do meu patamar, de que aquele número era prejudicial. Então eu precisava ensinar de que se você não mudar esse hábito, se você não mudar esse resultado, esse indicador, a gente vai colher frutos menores. Só que lá no início, quando eu falei, eu quero ser professor, e essa palavra é muito importante, eu quero ser professor, mas professor não paga o que eu quero, eu fui buscar outras coisas. E eu fui navegando, entre outras coisas, mas aquele sentimento de querer ser professor, de querer ensinar, de querer transformar alguma coisa ou alguém, sempre no meu coração. E daí você planta a semente e você vê ela dar fruto, só que se for de uma vez vai doer, vai assustar, e aos poucos você sente um conforto e você vê que aquilo vai crescendo. E essa vontade de ensinar cresceu de tal ponto no meu coração que começou a transbordar. E daí vim aqui abrir essa live. E da mesma forma que eu coloquei um desejo no coração e falei, o meu propósito é ensinar, eu preciso fugir disso porque não me paga o quanto eu preciso, o quanto eu quero. O seu propósito vai estar relacionado com aquilo que você mais rejeita, com aquilo que você não assume, com aquilo que você quer se afastar, com aquilo que te causa dor, que te causa medo. Porque se te causa medo, significa que é uma porta que você não abriu ainda, mas que do outro lado está a transformação que você deseja. Então, o quarto passo do propósito é isso. É você identificar o que você mais tem medo. Então, se você tem medo em falar em público, provavelmente é porque o seu propósito está relacionado com isso. Se você tem medo de voar, é porque o seu propósito está relacionado com isso. Aquilo que você mais teme, provavelmente é aquilo que está mais relacionado com o seu propósito, com o seu quarto propósito, que é o de você se transformar, você se tornar maior, melhor, mais forte, mais sábio, do que aquele medo que te barra, daquele limite que não deixa você avançar numa porta que você deseja. Então, pensa qual que é o seu maior medo hoje. Eu morria de medo de começar a trabalhar e não ter o suficiente para dar tudo que eu desejava dar para as pessoas à minha volta. E é muito isso, porque eu falei isso ontem, inclusive, que se eu conquistasse tudo que eu quisesse, tudo. Conquistei tudo que eu queria. Estudo, trabalho, sabedoria, casa. Conquistei todos os bens. E aí agora, o que você faz? Toma de Thanos. Eu me aposento na modo caverna. Eu vou estar sentado na minha sala, vou ter a televisão, o videogame, um iFood chegando ali a cada 15 minutos. A cada 15 minutos não, né? A cada 3 horas, porque daí eu ia não ter que me preocupar com preparar a minha refeição. E é aquilo, viver os outros 50 anos jogando videogame, resolvendo problemas ou resolvendo o problema das outras pessoas. O meu propósito está relacionado com isso, de você ensinar as outras pessoas a resolverem os problemas. Porque eu tinha muito medo de coisas novas. Eu tinha muito medo de falhar aonde eu não conhecia. Mas eu entendi que você só falha quando você desiste. E daí, qual que é a frase que eu falei? Desistir não é uma opção. E a hora que eu falei isso, pum, destravou uma coisa em mim que foi surreal. Desistir não é uma opção, passou a ser o meu propósito. Beleza, e agora? Junta isso com a minha vontade de ensinar, com a minha vontade de querer dar o melhor para minha família, eu consigo entender que o meu propósito vai ser estar aqui, ensinar que a vida continua. Que o seu maior desafio não é o seu maior desafio para sempre. Que a sua dor não vai sangrar para sempre. Que o que você não consegue perdoar não vai ser assim para sempre. Você consegue entender? Que tudo que você se compromete gera dor, mas ao gerar dor, o seu compromisso passa a ser uma transformação. E essa transformação te torna uma pessoa maior, melhor, mais sábia, mais gentil, mais empática, mais disposta. Quanto que valeria para você se o seu cônjuge, seus filhos fossem uma pessoas mais dispostas? Que se você precisasse deles, você ia ouvir eles, tá bom, tô fazendo.
o quanto que ia te beneficiar, o quanto bom seria para você sentir que alguém precisa de ajuda, você simplesmente olha, tá aqui, ó, vou resolver seu problema. Você pode dar o peixe ou você pode ensinar a pescar. Existem muitas pessoas para dar o peixe. Eu quero ensinar a pescar. Eu não consigo ajudar uma pessoa e falar, putz, resolvi o problema dela hoje, mas amanhã ela vai estar o mesmo problema. Não faz sentido para mim sofrer todo dia com o mesmo problema. Todo dia a gente vai ter problema. Isso está resolvido. Todo dia a gente precisa resolver um problema. Mas precisam ser problemas diferentes. Porque se você tiver lupado no mesmo problema para sempre, você talvez não esteja nem aproveitando a sua vida. Você está se limitando a aquela coisa de, putz, vou trabalhar das 8 às 18, daí eu chego em casa, eu durmo, porque eu tô cansado. E fica esse looping por 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E é cientificamente comprovado. O corpo humano aguenta no máximo 2 anos fazendo algo que ele não gosta. Ah, tô com tendo dor de cabeça todos os dias. Acho que tá vencendo esses 2 anos pra você. Ah, eu tô tendo muito estressado, tô com burnout. Tá vencendo esses 2 anos pra você. Porque se você tá imerso numa coisa que não te faz bem e você tá fazendo por um motivo que não tá linkado com o seu propósito, por exemplo, grana não é um propósito. Você tem que entender que grana é uma troca de energia. E algumas pessoas usam isso como energia boa, outras pessoas usam isso como energia ruim. E você se limitar a fazer qualquer coisa por grana, entender que aqui, vou fazer isso o resto da vida, mas é por grana, você vai adoecer. É a pessoa sintomática, né, que fala, que começa a sentir dores dos outros só porque ela começa a conviver. A sua dor vai ser emanada para você porque você está sentindo que você não deveria estar naquele lugar. Você está sentindo que você não deveria estar com aquela pessoa. E à medida que você sente isso, vai te adoecendo. E começa interno e depois começa a ver externo. Você começa a ficar com dor de cabeça, dor no corpo, começa a ter desgaste emocional muito grande, começa a não dormir direito, não se alimentar direito, perder peso, ganhar peso. Enfim, uma série de coisas. Por quê? Porque você não entendeu o seu propósito e você está fazendo uma coisa que não tá totalmente oposta a ele por muito tempo. Então, coloca na sua cabeça, 2 anos é o prazo máximo que você pode fazer alguma coisa que você não gosta. Familiaridades ou não, 2 anos é o tempo exato para você pegar o seguro-desemprego. A legislação entendeu isso à medida que os médicos viram que esse período é o fluxo para as coisas se transformarem, para as coisas acontecerem. Então, se a cada 2 anos você troca de emprego, você muda de ambiente, você muda de contato com pessoas, você muda o que você faz, você começa a revigorar a sua vida, porque aquilo não é mais maçante, não é mais pesado, não é mais uma dor para você. Se você está vivendo alguma coisa por causa de algo externo, por alguém externo, aquilo vai começar a te adoecer. E você vai esperar o quê? Vai esperar o seu propósito ser cumprido com 20, 30 anos? Vai esperar o seu propósito olhar para uma pessoa que não é que você gostaria de estar, que não é quem está somando na sua vida e falar, deu para mim? Então fica o convite aqui para você. Receba a bênção de iluminar a sua vida, de iluminar o seu propósito e acredita. Começa a trabalhar para o seu propósito ser transformado. Entender que você nasce, vive e morre. Entender que seu primeiro propósito é não foder a vida de ninguém externo. É não complicar, não tornar mais difícil a vida de quem já está no rolê de 8 bilhões de pessoas, que já é bem difícil. E o terceiro, você se desenvolver. Você se tornar maior. Você se tornar melhor. Entendeu isso? Tá no rolê? Beleza, agora eu vou ver meu propósito. O que é aquilo que eu mais faço e que eu menos queria estar fazendo? Tá ali seu propósito. Se eu pudesse resolver os problemas... Pensa na minha caverna, no meu sofá,
jogando meu videogame com headset, chegando ligação. Ah, meu marido não me ama. Tá, então você vai fazer isso. Ah, eu não tenho dinheiro para começar a investir no meu novo negócio. Tá, então você vai fazer isso. Ah, tô desempregado e eu preciso um novo emprego. Ah, então você vai fazer isso. Meu filho não me obedece, então você vai fazer isso. Meu corpo não tá como eu gostaria, então você vai fazer isso. Quanto mais problemas dos outros você resolve, mais bagagem você tem para resolver os seus próprios problemas. Isso está diretamente ligado com o seu se desenvolver. Entendeu isso? Eu acho que tá ótimo, né? Então, como identificar o seu propósito? Identifica o que você não quer fazer. Você faz bem? Você já fez no passado, mas não quer fazer? Tá aí seu propósito. Tá resolvido. Saia dos ambientes que não te fazem bem, dos ambientes que você não tá gerando energia, não tá gerando valor e não tá recebendo nada em troca. Se conecte com pessoas que buscam a mesma coisa que você, crescer, se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor. E não complica a vida dos outros. Não seja um chato. Beleza? Dito isso, um ótimo dia para você. Que a sua jornada seja mais simples, mais fácil a partir dessa mensagem. Que seu coração transborde aquilo de bom que existe e o que é de mal seja apagado aos poucos, para que não haja dor, para que não seja drástica essa transformação. Maravilha? Deus abençoe. Ótima tarde. Tamanho que ele faz o quê? Que ele imita a mãe dele. E se ele tiver uma esposa e uma mãe, ele prefere quem? A mãe. Aí